seja Deus. Irmãos, eu quero trazer a palavra e nós queremos fazer uma oração hoje pela família, lembrando que a palavra de Deus ela é condicional. Condicional. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Hoje muitos pregadores têm ensinado completamente fora daquilo que é para ser ensinado a palavra. As pessoas, elas chegam até o Senhor e de forma indistinta eles ensinam que essas pessoas vão ser abençoadas. E muitos estão dentro das igrejas sofrendo, angustiadas e não são abençoadas, porque sem mudança de vida não tem como nós termos uma vida abençoada. Amém? Não tem como. Ou seja, toda promessa tem uma condição. Se eu peço saúde e eu uso uma droga, uma bebida, eu não vou ter saúde, porque eu estou destruindo o corpo que é templo do Espírito Santo. Se eu peço paz e eu continuo arrumando confusão, entrando em contenda, eu não vou ter paz. Para tudo tem uma condição. A Bíblia diz que nós temos que seguir a paz, para a nossa vida ser de paz. O que tem acontecido é que na maioria das igrejas tem ensinado para a pessoa que ela vai ser abençoada sem mudança. E as pessoas não mudam e vivem uma vida destruída. Então, sem mudança, não tem como ser uma pessoa feliz. Não há felicidade vivendo uma vida negativa. Há uma dualidade na vida espiritual em tudo no mundo. Existe o claro, o escuro. Existe a noite, o dia. O preto, o branco. Existe o volume alto, o baixo. Existe a frequência alta, a frequência baixa. Ou seja, em tudo há uma dualidade. Nós temos que aprender que eu não posso ser abençoado vivendo uma vida negativa. Eu não posso ser abençoado vivendo uma vida errada. Romanos 8:28 diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... Então a primeira coisa que nós temos que entender é que a palavra de Deus diz, sabemos. Entenda isso. Saber é mais do que sentir. O apóstolo Paulo está dizendo assim, nós sentimos que todas as coisas. Não, ele está dizendo, sabemos, é algo que nós experimentamos, é algo comprovado. É como a matemática, 1 mais 1 é 2, 2 e 2 é 4. Então, nós sabemos, é uma coisa exata. Todas as coisas, não é algumas coisas. São todas as coisas. E todas as coisas podem ser coisas negativas. Pode ser momentos difíceis, pode ser momentos de deserto, pode ser momentos de perseguição. Todas as coisas são coisas boas e coisas ruins também. Seja o que for, Deus vai fazer contribuir para o bem da vida daquela pessoa que ama a Deus. A prisão de José no Egito levou ele para o trono do Egito. A prisão foi uma coisa ruim, mas levou ele para ser governador do Egito e para ser um salvador do mundo naquela época. A luta de Daniel na Babilônia, 30 dias de oração, mesmo sabendo que ele ia ser jogado para ser morto na cova dos leões, 30 dias pedindo livramento, e o livramento não veio. Porque Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Existem coisas na nossa vida que Deus não vai nos livrar. Deus vai permitir que a gente vai passar. Mas tem uma coisa boa aqui na palavra. Deus nunca permite que um servo vitorioso, um servo que o ama, um servo fiel, passe uma luta sozinho. Ele passa a luta com você. Ou seja, Daniel ele foi para a cova dos leões. Deus não livrou Daniel da cova. Mas quando Daniel entrou na cova, o anjo de Deus estava naquela cova. Amém? Então entenda isso. Quando Daniel sai da cova, ele é colocado sobre um posto maior que existe na Babilônia. Ele se torna um grande
governador da Babilônia. Abaixo dele tinha os outros, mas acima dele somente o rei da Babilônia. E Deus usou Daniel para proteger o povo que estava cativo na Babilônia. Ou seja, Deus tem os seus propósitos. A aflição que Daniel passou durante 30 dias, a luta que ele passou durante 30 dias, o propósito de Deus era exaltar a Daniel e cuidar do seu povo que estava cativo. Ou seja, Deus ele nos ensina na palavra que tudo que você está passando agora, se você amar Deus, há um propósito de Deus de bênção na tua vida. Amém? Há um propósito de Deus para edificar a tua vida. Há um propósito de Deus para fortalecer você. Há um propósito de Deus para que você vá um pouco mais além. Talvez você vai dizer, pastor, graças a Deus, eu amo a Deus e tudo está bem na minha vida, sim. Mas se vier uma luta na tua vida, é porque Deus quer colocar você num nível mais alto ainda na presença dEle. Deus quer trazer mais coisas boas na tua vida, porque a Bíblia diz que Deus é Deus que nos dá coisas boas. Livro de Tiago, todo bom perfeito, tudo que é vindo alto de bom, vem descendo do Pai das luzes. E Ele não muda, nunca vai mudar. Então entenda, coisas ruins acontecem, mas se eu amar a Deus, elas se transformarão para mim em vitória. Amém? Se você está passando uma luta, o inimigo vai tentar te desanimar. Se você está passando uma luta, o inimigo vai tentar fazer você olhar para baixo. Se você está passando uma luta, o inimigo vai tentar fazer você voltar atrás. Mas o Espírito de Deus está aqui nesta palavra, falando com você. Não é para olhar para trás, não é para desanimar, mas em nome de Jesus é para fazer o que eu mandei Moisés fazer. Moisés levanta e manda o povo marchar. É para você marchar, é para você continuar caminhando para frente, olhando para o alto, porque se tiver barreira, elas cairão em nome de Jesus e você vai ver o milagre acontecer. Porque o milagre acontece quando a gente marcha. Se a gente parar, não tem mar para abrir, o mar vai continuar lá. O milagre acontece quando o povo rodeia as muralhas durante todos os dias, para que a muralha caia. Se de repente eles olham para José e falam, isso é ridículo. Você está brincando com a minha cara? Está rodeando a muralha e gritando? Durante 7 dias, e no 7º dia tem que fazer isso 6 vezes. Na 7ª vez, depois de cansado, ainda dá um grito. E o povo todo zombando de nós, irmãos. Eu quero que você entenda, o meu pensamento não é o pensamento de Deus. O teu pensamento não é o pensamento de Deus. Ontem eu estava jogando uma água no chão e comecei a olhar aquela água e eu disse, meu Deus, como que o povo é cego, olha que milagre. Olha que milagre essa água, isso aqui é um líquido milagroso que você usa para lavar a tua casa, lavar o teu carro, lavar a tua calçada. E não existe quem faça isso, não existe cientista que produza isso, não existe fábrica de água, tudo vem do céu. Sabe o que eu aprendo aqui na palavra? O Deus que Ele disse na sua palavra, se eu amar a Ele, Ele vai transformar todas as coisas da minha vida, que sejam negativas, que sejam de sofrimento, para uma vitória na minha vida, para uma melhora na minha vida, para uma edificação na minha vida. É o Deus que pode todas as coisas e seu milagre é original. E eu entendo uma coisa, eu sou original, você é original. Não existe nenhuma cópia de você no mundo, só existe você. Você é uma pessoa exclusiva, criada pelo Criador e está aqui nesta terra. E Ele tem um projeto, Ele tem um propósito na tua vida, e para Ele realizar, Ele precisa que você o ame de verdade. Amém? Porque amar a Deus tem que ser de verdade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Entenda o que é o propósito de Deus. O propósito de Deus era eu torto. Pensa no moço torto, pensa no moço orgulhoso que se achava. Pensa, volta lá atrás. Eu estou falando de mim para não colocar ninguém como exemplo, não. Pensa num tolo que deixava o cabelo crescer, enrolava todo se achando, que ia para a capoeira, que usava as correntinhas, blusa de caveira, e se achava o tal. Só porque ia para a capoeira,
porque ia para o Ibirapuera, porque fazia excursão para a praia, me achava grande, mas a minha vontade é ficar dentro de um quarto sem ver ninguém. Ou seja, nós muitas vezes vivemos de aparência na nossa vida. Nós vivemos uma vida terrível, e quando encontramos os amigos lá, nós damos sorriso, e quando estamos tristes, nós bebemos alguma coisa para nos alegrar, mas uma alegria falsa, uma alegria passageira, uma alegria que no final muitas vezes gera o vômito, uma alegria que no final muitas vezes gera contenda, uma alegria que pode trazer dependência e jogar o homem para sempre numa sarjeta e acabar com a sua casa, com a sua família, com o seu futuro. É a vida que nós vemos acontecer aí fora. Muitos de nós somos resgatados. Eu, graças a Deus, nunca caí numa sarjeta, mas muitas vezes passei vergonha, até mesmo dentro de um ônibus, de ingerir cerveja em excesso, eu que não tinha costume de beber, e ficar embriagado dentro de um ônibus. Hoje eu me envergonho disso. E esse Deus nos chama, porque o seu propósito é revelar o seu Filho, revelar o Salvador. Ele é Deus que salva, todos têm uma chance. Quando alguém chegar no inferno, não vai poder dizer que ele não teve uma chance. Ele teve uma chance, ele ouviu a palavra, ele ouviu uma pregação. Ou se ele não ouviu a palavra, não ouviu uma pregação, Deus, ele de alguma maneira fez com que aquela pessoa tivesse um vislumbre daquilo que ela devia fazer para se chegar a Deus, mas ela rejeitou e ela deixou de lado. Mas aqueles que aceitaram, a Bíblia diz, veio para o que era seu, os seus os rejeitaram, mas a todos que creram, todos que aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Nós éramos criaturas, mas a partir do momento que nós encontramos Jesus, o propósito de Deus é que todos aqueles que aceitaram Jesus, vamos ser o único e suficiente Salvador. Você não é mais criatura, você agora é filho do Deus Altíssimo, você é filha do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Ele colocou a mão sobre você e você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Ele perdoou o teu pecado, ele derramou o seu sangue, ele te limpou, ele te lavou, ele te purificou, e você continuou buscando ele, e ele derramou sobre você a presença do seu Espírito Santo. Aleluia, o Espírito de Deus está na tua vida. Quantos têm o Espírito de Deus aqui esta noite? Ele está na tua vida. É esse Espírito que te diz, continua meu filho, continua minha filha. É esse Espírito que te diz, não desista, não olhe para trás, não para no meio do caminho. É esse Espírito que está sempre dizendo, Deus está do teu lado, Deus está te ajudando. Não escute a voz do inimigo. Ele quer ver você caído, ele quer ver você parado, ele quer ver você na depressão, mas eu, Senhor, quero ver você de pé, quero ver você brilhando, quero ver você glorificando o meu nome e você vencendo os teus inimigos. É esse Espírito Santo que ele te deu, e ele está aí com você. Mas para ele fazer tudo que ele quer fazer na minha vida, eu tenho que aprender a amar a Deus. E amar tem algumas condicionais. A primeira é respeitar, levar Deus a sério. É ou não é? Uma pessoa que no dia 31 faz uma promessa para Deus: esse ano vou ser de oração, esse ano eu vou ler mais a Bíblia, esse ano eu vou mais à igreja. Aí passa janeiro, fevereiro, março, abril, mais junho, nada disso acontece. A pessoa está levando Deus a sério? Sim ou não? Sim ou não? Não está levando Deus a sério. Respeitar, amar é respeitar, respeitar o ser amado. Irmãos, nós não estamos falando de um Deus de pau, nós estamos falando de um pedaço de pedra, nós não estamos falando de um Deus que anda pendurado no pescoço dos outros, não. Nós estamos falando de um Deus que é real, como eu e você. Você quer saber como Deus é? Olha no espelho. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus disse para Moisés: Moisés, ninguém pode ver o meu rosto, mas eu vou passar minha mão sobre você, e você vai me ver pelas costas. Então Deus tem costas, Deus tem mão. Deus é alguém que ama.
Deus é alguém que tem prazer, que tem alegria. Ele diz no livro de Provérbios: meu coração se alegrará quando a vossa boca falar palavras corretas. Deus é um Deus que se entristece. Ele diz: não entristeçais o Espírito do Senhor. Deus é um Deus que alegra, que se alegra. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus é um Deus que se alegra. E por Ele ser um Deus real, Ele também pode ser entristecido. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados. Então amar é sobretudo se importar com ser amado. Ou seja, eu não vou entristecer o meu Deus. Eu fui chamado segundo o propósito. E qual é esse propósito? O propósito de Deus é que todos aqueles que Ele chamou um dia fossem semelhantes ao único modelo que existe, Jesus Cristo, Senhor. Amém? A palavra cristão significa pequeno Cristo. Deus quer olhar para cada um de nós. Ele quer ver em cada um de nós um pequeno Cristo. Alguém que seja manso e humilde de coração, como Jesus era. Alguém que ame a obra do Pai como Jesus amava. Alguém que ame os pecadores como Jesus amava os pecadores. Alguém que tenha prazer em fazer a vontade de Deus a ponto de desprezar a própria comida. Como os discípulos chegaram aqui e falaram: mestre, mas o Senhor não comeu, o Senhor não se alimentou. E Ele disse: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Amar a Deus é você se importar com Ele, porque aquilo que para você parece pouco, para Deus é muito. Você que é mãe, você pode entender isso, claro. Quando seus filhos te dão valor, você não fica feliz? O pai não fica feliz quando o filho dá valor? É o mesmo relacionamento. Deus ficou feliz de ver você tomando o teu banho, passando o seu gel no cabelo, se arrumando e vindo para a igreja. Mas Deus também entristeceu quando vê outras pessoas que não querem nada com Ele. Eu não entendia esse versículo, porque na minha cabeça de jovem, eu li a Bíblia e tem coisas que só com o tempo a gente aprende. A Bíblia diz: Deus é um Deus que se entristece todos os dias. E isso, pastor Mário, me dava um nó aqui na cabeça, porque eu falava: como é que pode Deus entristecer? Deus é Deus. Hoje eu não entendo porque Deus se entristece quando alguém toma uma decisão errada, quando alguém decide viver no pecado, quando alguém decide ser frio. Porque tem três tipos de crente: tem um crente quente, tem um crente morno e tem um crente frio. O crente morno entristece a Deus, o crente frio entristece a Deus. E eu espero que tenha bastante quente aqui para agradar a Deus, para alegrar o coração de Deus. Quantos são quentes aqui esta noite? Vamos pegar fogo em nome de Jesus. Vamos agradar o nosso Senhor. Porque se nós fizermos isso, irmãos, o maior beneficiado não somos nós. O maior beneficiado é Deus. Para pensar. Se eu for um filho que ama a Deus de verdade, que obedece toda a sua palavra, que anda de acordo com a sua palavra, quem é mais beneficiado? Eu ou Deus? Eu ou Deus? É eu. Deus continua sendo Deus de todo jeito. O benefício que Deus tem de me ver andando certo, corretamente, obedecendo a sua palavra, é o benefício de ficar feliz. Olha lá, eu peguei aquele Zé Mané, eu peguei aquele Zé Ruela, e hoje ele está sendo uma bênção. Eu estou falando português bem claro para você, né? Porque, para ser sincero, de vez em quando eu me sinto isso, tá? É verdade. Mas Deus, Ele olha para mim, eu peguei aquele menino, nossa, mas era bobo demais, ou não tinha nada na cabeça, e hoje ele está melhorando, então esse é o benefício de Deus. Não há nada que eu possa dar para Deus além disso, do que honrar o seu nome, dizer: Pai, o Senhor é meu Pai, e eu quero fazer tudo para te agradar, eu quero fazer tudo para te glorificar, eu quero fazer tudo para que o Senhor um dia olhe para mim e o Senhor diga: valeu a pena o sangue derramado lá no Calvário.
E se eu amar a Deus, eu serei abençoado. Se você amar a Deus, você vai ser abençoado, porque esta palavra não vai voltar vazia. Deus pode todas as coisas. Deus multiplica o pão. Deus, Ele tira o dinheiro da boca do peixe. Deus, Ele abre o mar. Deus derruba a muralha. Mas tem uma coisa que Deus não pode fazer. E qual é essa coisa que Deus não pode fazer? O Deus que pode tudo. A Bíblia diz que Deus não pode mentir. Porque Ele é a verdade, Ele não pode mentir. E se Ele disse essa palavra vai se cumprir na minha vida se eu amar a Deus. Se eu continuar amando a Deus, eu vou ver a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus. Mas para isso, na nossa vida nós temos que aprender a melhorar. Quando você diz já está tudo bom, já está tudo certo, eu estou perfeitinho, é o inimigo te enganando. É o inimigo tentando fazer você estacionar ou você voltar para trás. Não. O Espírito Santo está sempre nos alertando: filho meu, tem algo mais para você, tem algo melhor para a tua vida. Há sempre uma maneira melhor de viver, há sempre uma maneira melhor de falar, há sempre uma maneira melhor em todas as coisas. Você não foi chamado para ser meia boca, você não foi chamado para ser qualquer. Você foi chamado para beirar a perfeição. Deus olha para mim e para você, pessoas cheias de falha. Ele diz: sede vós, pois perfeito, como é perfeito o Pai que vos chamou. Como é santo aquele que é santo, que te chamou, seja santo também. Louvado seja Deus. Ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então Deus, Ele é muito claro na sua palavra. Se eu quero ver a bênção dele, a vitória dele, eu quero ver a glória dele na minha vida, eu quero ter uma vida feliz, eu quero ter uma vida edificada. O princípio é esse: amar a Deus, levar Ele a sério e aceitar mudança na minha vida. Porque Deus não precisa de mudança, mas eu preciso de mudança. Mas se você receber esta palavra, meu irmão, e o inimigo não quer que você nem escute esta palavra, ele não queria nem que você viesse na igreja aqui esta noite, porque ele não quer mudança na tua vida, ou melhor, ele quer que você regrida, ele quer que você volte para a vida antiga. Mas em nome de Jesus, nós profetizamos aqui esta noite: você está aqui, o Espírito Santo te trouxe aqui, ele está fazendo uma obra na tua vida, ele está te ensinando a palavra, para que você ande na palavra, porque Deus quer abrir os teus caminhos, Deus quer abrir portas para você, Deus quer trazer novidade na tua vida, Ele quer que você chegue em um lugar mais alto que você já chegou. Aleluia, louvado seja Deus. Quem pode se limitar é você, quem pode achar que não pode é você, quem pode se sentir um fracasso é você. Mas o Senhor está dizendo: filho do homem, vem para a minha presença, levanta e resplandece, porque esta é a vontade do Senhor. Vamos receber esta palavra aqui esta noite. Aleluia, louvado seja Deus, exaltado é o nome do Senhor. Então o que eu quero que você entenda é que muitos têm pregado bênção para as pessoas sem ensinar que tem que ter mudança. As pessoas continuam vivendo no pecado, vivendo na fornicação, vivendo na mentira, vivendo no vício, vivendo de qualquer maneira, vivendo na carne. E a Bíblia diz que da carne só tem corrupção, só coisa ruim. Mas os que vivem do Espírito recebem vida e vida com abundância. Amém? Então guarda essa palavra. Aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus é que você seja uma pessoa tão abençoada, que quando as pessoas vão olhar para você, elas vão lembrar de Jesus na tua vida. O propósito de Deus é que você seja uma pessoa tão íntima de Deus, que você não precisa falar para ninguém. As pessoas te veem um dia, vê no outro dia e já sabe que você é filho de Deus. É esse o propósito de Deus, que você é semelhante, da mesma forma que nossos filhos são semelhantes a nós. Alguém que vê o meu filho vai dizer: nossa, parece com o pastor. Alguém que vê o filho do pastor Tiago, parece com o pastor Tiago. Olha lá, parece com o filho do pastor Céler.
Parece com o filho do pastor Sebastião, porque os nossos filhos parecem conosco, e Deus, Ele quer que você, que é filho dele, pareça com Ele, amém? E se você chegar, se nós chegarmos a esse ponto, meu irmão, o nosso Deus, Ele já garantiu a vitória, amém? O inimigo não quer que você guarde essa palavra, que você viva essa palavra. Ele quer que entra para um ouvido e sai para o outro. Ele quer que você seja como um crente papagaio, que fala, mas não passa da palavra. Mas se você sair da palavra e ir para a atitude, você vai ver que muita coisa que você não conseguiu, você vai conseguir. Quantos recebem essa palavra? Muitas coisas que estavam travadas vai começar a se destravar na tua vida, em nome de Jesus. Esse é o segredo da vitória. Para terminar, sintetizando, amar a Deus é obedecer. Deus fala para Josué: Josué, filho de Num, meu servo Moisés morreu, agora é com você. É como se Deus falasse: ó, não olha para ninguém. Moisés era usado, agora é você que tem que ser usado. Era Moisés que ia fazer, agora eu estou confiando em você. Ele disse para ele: olha para o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Tem cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Porque se você fizer assim, você vai ser um homem prudente. Você vai se conduzir prudentemente. Todo lugar que você chegar, você vai ter autoridade. E tudo que você fizer vai dar certo, vai prosperar. E ele ainda diz: assim como eu fui com o meu servo Moisés, assim eu serei contigo. Eu não te deixarei nem te desampararei. E ele traz uma palavra, uma promessa mais linda ainda. Ele diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Aonde você pisar a planta do teu pé, ali eu estou com você. E para ele convencer, Deus quer convencer Josué. E ele disse: eu não te disse, não te espantes, não tenha medo, porque eu Senhor teu Deus, que estou contigo por onde quer que você andar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que Deus está dizendo para Josué? Ele está dizendo: Josué, você vai ter que enfrentar isso aqui, você vai ter que passar o Jordão, eu estou com você. Depois do Jordão tem a muralha de Jericó, eu estou com você. E depois da muralha de Jericó tem todos os reis aqui de Canaã, eu estou com você para te dar vitória, porque o meu objetivo é fazer você entrar e conquistar a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Louvado seja Deus. E aqueles que amam a Deus de verdade, irmão, a pessoa entra na igreja na miséria, ela entra na igreja sem uma moeda no bolso, ela entra na igreja, a lata dela está vazia lá na casa dela, ela entra na igreja com a mão na frente, outra atrás, mas o Deus da providência começa a trabalhar na vida dela, começa a transformar situações, começa a abrir porta, aleluia. Quantos que chegaram na presença de Deus, você não tinha nada, mas agora Deus tem abençoado você, Deus tem provido na tua vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. As pessoas do mundo, tem pessoas que é difícil de amar, tem pessoas que são negativas, é uma luta para amar, mas para amar o nosso Deus é fácil, para amar o nosso Deus, aleluia, nós temos motivo para amar o Senhor. Quantos têm motivo para amar o Senhor aqui esta noite? Quantos têm motivo para amar o Senhor aqui esta noite? Levanta a tua mão e dá um glória para Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E sempre lembrando que se você amar, o beneficiado é você. Porque se você não amar Deus, Deus vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. Lindo, maravilhoso e tremendo. Se você não amar Deus, Deus vai continuar rodeado de glória. Os anjos e os santos adorando o Senhor. Perder sou eu. Quem vai perder tudo sou eu. Mas é por isso que nós temos a igreja. Para o Espírito Santo nos ensinar a amar o nosso Deus. Amém?